Vamos lá, combatente. Questão 5. Isso é apenas a ponta de um iceberg, né? É uma metáfora utilizada em contextos onde há mais informações sobre um determinado fato do que se consegue perceber de imediato. Essa analogia é possível pois 90% de cada bloco, né, de gelo está submerso, ou seja, não está visível. Essas características são associadas às seguintes propriedades físicas do iceberg, beleza? Então, a gente tem aqui as opções: inércia, dureza, densidade e temperatura. Repara, tá? Sempre que você pega uma questão de física, faça um desenho, beleza? Aqui é o mar e aqui nós temos a pontinha aqui de um grande iceberg. Repara aqui, eu tenho aqui ó, muita coisa aqui abaixo, né? Que eu não estou vendo na superfície. Pessoal, está ligado à inércia? Opção A. O que é inércia, né? Um corpo que está parado ou em movimento, retilíneo uniforme, tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que haja sobre ele uma força, né? Tem a ver com isso? Acho que não, né? Ele está ali, mas ele acompanha a maré, ele acompanha a questão ali das ondas, então ele não necessariamente ele está, né, submerso pela questão da inércia. Dureza, tem a ver com dureza? O que é o conceito de dureza? É a relação entre os átomos, a relação entre as ligações que envolvem aqueles átomos e fazem com que ele seja mais ou menos maleável, né? Mas como a gente está falando aqui de moléculas de água, né? Afinal, o gelo nada mais é do que água congelada no seu estado sólido, não tem uma relação necessariamente direta com dureza, beleza? Densidade, né? O que é a densidade de alguma coisa? A densidade, por assim dizer, é a massa, tá? Pelo seu volume. Massa em gramas, quilogramas, volume em litros, mililitros, né? Metros cúbicos. Essa é a relação entre eles. E opa, repara que isso é importante. Por quê? Pela densidade nós conseguimos saber qual composto vai afundar ou boiar em uma determinada situação. Por quê? Quanto maior a densidade, mais fundo o elemento vai ficar. Quanto menor a densidade, né, mais para cima vai ficar aquela situação ali. Repara que nós temos aqui o mar e acima do mar, no nosso exemplo, tem o ar. E o ar é menos denso que a água. Por ele ser menos denso que a água, ele vai ficar acima da água. Beleza? E aqui tem um dado interessante, né? A questão do iceberg ter uma parte aqui submersa e outra para cima da água, porque o gelo no seu estado sólido, né, a água em estado sólido, que é o gelo, né, ele vai ter uma densidade menor do que a densidade da água no seu estado líquido. Então, mesma substância, em estados físicos diferentes, podem haver ali divergência nessas suas densidades. E é o que ocorre aqui, né? Por ter aqui um volume menor, porque o estado físico, né, ele é sólido, ele coloca moléculas mais ligadas, ele vai ter então uma densidade ali, nesse caso aqui, menor. Beleza? Então, a resposta para essa questão aqui é a densidade, tá bom? O iceberg tem uma densidade, o gelo tem uma densidade menor do que da água. Por isso que você, ao colocar o gelo ali, na sua água, no refrigerante ou outro elemento, geralmente o gelo fica na parte de cima, ele não afunda, porque o gelo ele tem essa propriedade física que é diferente. Beleza? Vamos falar sobre a opção D, para a gente fazer um estudo dessa questão. Por que não seria a temperatura? Porque a gente vai ter ali a água, né, tendo uma temperatura um pouco maior e o gelo tendo uma temperatura menor, né? Tá, é gelo, a água no estado líquido, então tem menos de 0 graus Celsius. No estado sólido, perdão. No seu estado líquido ela tem mais de 0 graus Celsius. Então a temperatura também faz diferença, tá? Porém aqui a gente está falando que a temperatura faria algum tipo de interferência entre eu ver uma grande parte do iceberg embaixo e outra em cima. Isso não é verdade, beleza? Por isso não seria temperatura a opção, beleza? Mas a temperatura interfere nesses processos? Sim.
Quanto maior a temperatura, que é o grau de agitação térmica das moléculas, maior será o volume, maior será então ali a pressão que vai existir dentro do mesmo volume, se for o caso, né? Então a temperatura ela é uma grandeza importante, deve ser muito bem avaliada, né? Nos cálculos, aí, principalmente nas quantidades de calor, transformação de temperaturas. Espero que você estude isso, porque isso cai muito na prova da UERJ, mas para essa questão aqui, a grandeza mais importante seria mesmo densidade. Valeu?